Como diz a canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu estou citando essa antiga música popular brasileira por dois motivos. O primeiro deles é que isso se reflete aqui na situação do canal. Afinal, depois de estar várias semanas doente, finalmente eu consigo gravar a última parte dessa série sobre predestinação, aproveitando justamente o momento antes da minha cirurgia, que vai acontecer no ponto em que eu estou gravando daqui a 2 dias. Então, é justamente a brecha que eu tenho para conseguir terminar essa série. Eu estou muito animado com isso, muito feliz. Tive bastante tempo para refletir, para estudar e concluir essa série com chave de ouro. Por outro lado, essa música nos traz uma outra reflexão. Será que o nosso livre-arbítrio é que nos torna senhor do nosso destino, aqueles que conseguem construir a sua própria história? Ou somos de fato vítimas daquilo que já está escrito, aquilo que foi determinado por Deus? Ou talvez haveria até uma terceira via, mas já já eu trato sobre isso. Seja bem-vindo ao canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos relacionados com a fé cristã. Se você não conhece nada do nosso canal, aproveite, veja as nossas playlists, os vídeos mais recentes, tem muita coisa que eu já tinha adiantado nesse período de doença e que foi ao ar e que também é um conteúdo muito bacana, eu quero que você confira. Também fica a oportunidade aqui para que você se inscreva, além de você poder fazer duas outras coisas em relação a esse vídeo aqui. Compartilhá-lo com seus amigos e grupos para que mais pessoas fiquem sabendo desse assunto e possam ter também a sua opinião formada. E a segunda coisa é deixar o seu like para fortalecer esse conteúdo e apoiar o nosso trabalho. Então, só para quem está chegando agora, já existem 2 vídeos que fazem parte desse assunto. O primeiro deles eu dei uma introdução, falei um pouquinho sobre o conceito de predestinação, falei como isso se reflete na história da teologia e também expliquei como a influência grega ajuda a formar a base para que depois se chegue a esse sistema da predestinação. É muito importante você ver o primeiro vídeo porque, além de toda essa base, eu começo ali a falar um pouquinho sobre um dos pensadores mais influentes nessa grande tendência, que é Agostinho de Hipona. Ali também eu dei uma introdução a Tomás de Aquino. Já no segundo vídeo dessa série, eu terminei de abordar o pensamento de Tomás referente à predestinação e também comecei a falar sobre os reformadores. Dei um grande destaque a Lutero e também falei bastante sobre Calvino. Aliás, paramos num ponto muito importante. Eu mencionei um artigo que tratava da perspectiva calvinista sobre pregação. Afinal, alguém pode perguntar, se Deus de fato predestina todas as pessoas e o destino de todas já está escrito, como é que a gente pode falar então da necessidade de pregação? As pessoas não iriam se converter de qualquer maneira? Note o que o artigo tem a dizer a esse respeito. Assim, vê-se que, para Calvino, a doutrina da eleição implica que Deus, pelo seu soberano propósito, trata de modo desigual os homens, tanto iluminando com seu espírito a uns e não a outros, quanto provendo-lhes acesso diferenciado à pregação da palavra e aos benefícios dela advindos. Por outro lado, devemos entender que isso não impede ou obstaculiza a pregação universal e indistinta do Evangelho, pois assim como acontece na eleição, cabe a Deus e não a nós dispor como e a quem Deus oferecerá seus benefícios. Cabe aos crentes obedecer com diligência e fervor ao comando de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Dario de Araújo Cardoso, o autor do artigo, está dizendo que Deus não apenas predestina, mas ele já dispõe os meios para que a pessoa se salve, sendo que quando alguém prega, já está cumprindo um desses decretos de Deus em função do decreto principal, que é com respeito à salvação. Isso faz a gente pensar que não apenas a salvação das pessoas está decidida, mas também todas as ações do ser humano já foram amplamente planejadas por Deus, o que nos tornaria de fato praticamente marionetes na mão de um Deus que já escolheu todas as coisas, inclusive as mínimas ações e suas consequências. Aliás, olha o que o próprio Calvino tem a dizer sobre essa questão daqueles que vão se converter, se são poucos, se são muitos, e se a gente deve ou não se preocupar com isso. Portanto, sempre que a exiguidade do número dos que creem nos conturbe, em contraste nos vem à mente que ninguém pode compreender os mistérios de Deus, senão aqueles a quem foi dado entendê-los.
Em resumo, fechando o estudo da teologia de Calvino sobre predestinação, nós vimos aqui que ela é sim dependente de Agostinho, assim como foi a do próprio Lutero, que Deus decreta a salvação sem dever contas a ninguém, e que, na verdade, ao fazer isso, Deus faz de forma misteriosa, sem que você possa entender como ele trabalha. Então a gente pode dizer que esse tema da predestinação, que começa a ser elaborada por Agostinho, é depois desenvolvida por Tomás de Aquino, entre outros, continua forte no tempo da Reforma, graças às teologias tanto de Lutero como também do próprio Calvino, sob quem nós acabamos de terminar o estudo. Vale ressaltar que o começo de todo esse entendimento sobre predestinação, ele está relacionado à teologia de Agostinho, principalmente a seus debates com Pelágio e os seus seguidores. Esses debates tornaram a compreensão de Agostinho bastante diferente daquilo que ele pensava originalmente, e até um pouco meio hermética, confusa, difícil de ser decifrada. Olha o que uma autora fala a respeito da compreensão dessa teologia de Agostinho. Historiadores da filosofia leem Agostinho a respeito do livre-arbítrio de forma tão variada que às vezes é difícil acreditar que eles estão lendo os mesmos textos. Agora, depois de todo esse tour a respeito da teologia da predestinação, nos resta perguntar: o Deus preconizado por essa teologia pode ser caracterizado como um Deus amoroso e bondoso? Seria ele realmente justo? Mas por que libera a uns e a outros não? Já dissemos uma e outra vez, e isto já nos causa aborrecimento. Quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Romanos 9, 20. São insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Romanos 11, 33. E acrescentamos: não procures saber o que excede a tua capacidade, e não especule o que ultrapassa as tuas forças. Eclesiástico 3, 22. Portanto, primeiro se lembrem de que, enquanto investigam a predestinação, tentam penetrar nos íntimos recursos da divina sabedoria, na qual, se alguém segura e confiadamente rompe, tampouco conseguirá saciar-se com que sua curiosidade e estará a adentrar um labirinto do qual não achará nenhuma saída. Se relacionarmos vontade e voluntas humana à predestinação, não há liberdade em atos externos nem em atos internos, mas todas as coisas correm de acordo com a determinação divina. No entanto, Lutero não está convencido. Ele sustenta que o próprio Deus cria o mal e o bem na sua vontade oculta, pelo que ele é o autor não só do bem, mas também do mal. Então vimos aí uma série de escusas por parte dos proponentes da predestinação e também algumas ponderações feitas por aqueles que são contrários a essa doutrina. Mas não importa a opinião de teólogo A ou teólogo B. O que realmente vale é se essa doutrina é ou não biblicamente defensável. Em resumo, podemos defender essa versão da predestinação de acordo com a Bíblia? Então, para responder essa pergunta, nós vamos seguir dois cursos de ação. O primeiro deles consiste em analisar vários versos bíblicos usados por aqueles que defendem a teologia da predestinação. Nós vamos analisar esses versos de forma suficiente. Cada um deles poderia ser analisado com maior profundidade, conferindo os originais, vendo o contexto com uma riqueza de detalhes e, finalmente, cada um deles poderia simplesmente render um vídeo à parte. Mas nós, para a economia do tempo, vamos apenas dar respostas concisas e objetivas a respeito desses textos. O primeiro caso é o texto de Romanos 9. O contexto todo, de 9 a 11, é usado pelos preponentes da predestinação para justificar que essa ideia da predestinação, da escolha de Deus arbitrária, é bíblica. Mas seria esse o caso? A maior questão em Romanos 9 a 11 não se trata da predestinação, mas a como Deus cumpre suas promessas ao escolher o povo de Israel. Em algum momento, Paulo responde à pergunta se Deus teria falhado com Israel, dizendo: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Romanos 9, 6 e 8. O que o apóstolo busca desenvolver é como Deus cumpre as suas promessas por meio do remanescente, ou seja, uma parte fiel do povo. Esses fiéis são os verdadeiros israelitas, embora alguns não sejam de fato
de origem israelita. Todos aqueles que pela fé em Cristo são enxertados na videira, Romanos 11, de 17 a 20, serão considerados como herdeiros da promessa. A consideração final é que permanecer ou não na videira define a salvação, o que parte da escolha individual. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos 11, 22. Note a ênfase aqui. Aqueles que escolhem permanecer na bondade oferecida por Deus não serão cortados. Deus dá as condições para todos aqueles que quiserem herdar as promessas de salvação se mantenham ligados a Ele. É cooperando com a graça, permitindo a atuação do Espírito em nós, que não sofreremos a sorte daqueles que rejeitaram a graça e se acham endurecidos. Longe de ensinar a predestinação nos moldes da teologia clássica e reformada, Paulo mostra como Deus cumpre seus planos por meio do povo escolhido. Mesmo quando os escolhidos rejeitam a salvação, as promessas não falham, porque ainda existe um grupo fiel por meio de quem Deus atua, primeiramente partilhando com eles sua salvação e também usando este grupo como seus embaixadores perante o mundo. Ainda nesse contexto de Romanos 9, nós temos um outro episódio bíblico muito interessante que é referido por Paulo aqui. O caso de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas o que isso significa? O texto de Romanos trata de Faraó nos seguintes termos: pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Romanos 9, 17 a 18. A questão do endurecimento de Faraó é pontuada no livro de Êxodo de duas maneiras. Há um conjunto de textos que apresentam que Deus endureceu a Faraó. Por exemplo, Êxodo 4, verso 32, 7, verso 3, 9, verso 12, 10, verso 20 e 27, 11, verso 10 e capítulo 14, versos 8 e 14. Mas há outro conjunto de passagens que retratam que Faraó se endureceu. Note Êxodo 7, verso 13 e 22, 8, versos 19 e 32, 9, verso 7 e 35. Assim se poderia entender que a ação divina não acontece de forma arbitrária, como se Faraó passivamente fosse endurecido. Suas escolhas próprias ao reagir à mensagem dos céus, intermediada por Moisés e Arão, causaram seu endurecimento. Um caso paralelo é o do rei Nabucodonosor. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel 5, verso 20. A soberba de Nabucodonosor causou seu próprio endurecimento. De fato, o livro de Jó declara: ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó 9, verso 4. Outro caso encontrado no Pentateuco é o caso do Balaão, um profeta bíblico meio às avessas. E se você tiver interesse nessa história, eu tenho um livro publicado sobre esse tema, onde eu analiso tudo o que a Bíblia fala sobre Balaão. É um devocional e eu vou deixar aqui na descrição o link para que você também possa adquiri-lo, junto com outros livros que eu possuo, que, se forem do seu interesse, vão ficar disponíveis aqui. Mas vamos a Balaão. Balaão é mencionado na discussão sobre livre-arbítrio porque claramente é constrangido, na narrativa de Números, a abrir mão de sua vontade e fazer o que era a vontade divina. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque, nos informa Números 22:35. Por mais que o medo causado pelo encontro com o anjo condicione a conduta de Balaão, não podemos falar de mudança genuína de vontade. Afinal, na primeira oportunidade, Balaão promoveu uma festa pagã que desviou o povo de Israel, causando sua apostasia em Números 25. As restrições impostas por Deus à vontade do profeta se restringiam ao anúncio dos oráculos diante do rei Balaque, e não a todas as demais circunstâncias de sua vida. No tocante às demais escolhas, Balaão era um agente livre, que, como tal, acabou fazendo escolhas negativas que o afastaram da vontade de Deus, causando a sua ruína. Certo. Entendemos esses dois casos de Faraó e de Balaão, mas Paulo também fala a respeito do vaso, que aquele que faz o vaso não deve satisfação a ele. Portanto, será que isso poderia ser usado para dizer que Deus escolhe quem vai se salvar e se perder,
sem precisar prestar contas, como enfatizavam especialmente Lutero e Calvino. O conceito de vaso talvez seja um dos pontos mais mal compreendidos da argumentação de Paulo, mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Romanos 9, 19 a 21. Para os defensores da dupla predestinação, essa se tornou a desculpa perfeita. Não se pode argumentar que Deus seja injusto por ser ele soberano. Sua vontade não precisa ser explicada. Ele não nos deve satisfação. Ele simplesmente fez alguns para se salvarem e outros para se perderem por causa de sua vontade inescrutável. Primeiro, é necessário relembrar que o assunto principal do apóstolo na seção que segue dos capítulos 9 a 11 não é a predestinação. Já vimos que Paulo quer mostrar como as promessas de Deus se cumprem por meio de um remanescente. Ele destaca que os gentios também podem fazer parte desse remanescente. Isso poderia causar estranheza entre alguns crentes de etnia judaica. Paulo se adianta, demonstrando que Deus é soberano e pode dar a oportunidade de salvação a quem ele quiser. Logo, a referência ao vaso não prova que Deus predestina arbitrariamente a quem quiser, mas que ele livremente oferece graça a quem deseja, seja judeu ou gentil. Aliás, a referência ao vaso é extraída de um dos vaticínios de Jeremias. Depois de enviar o profeta a contemplar o oleiro exercendo seu ofício, Deus declara que Israel era o barro nas mãos do oleiro. Em que sentido isso se aplica? O que exatamente Deus queria dizer? Veja com atenção a explicação. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Jeremias 18, de 7 a 10. Quando Israel corria o risco de ir para o exílio devido à sua infidelidade, Deus declarou que eles eram como barro nas mãos do oleiro. As calamidades até poderiam ser sugeridas, mas uma nação que se arrependesse não sofreria o castigo, porque Deus se arrependeria do mal e não traria desgraça. As escolhas de Israel determinariam seu destino, permitindo que Deus o salvasse ou o punisse. Novamente, estamos diante de um contexto em que o livre-arbítrio deve ser levado em conta na interação entre Deus e seres humanos. Em outra passagem, Paulo utiliza a mesma metáfora do vaso, deixando claro que cada um pode escolher o tipo de vaso que deseja ser. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. O último exemplo que nós vamos analisar aqui diz respeito a Jacó e Esaú. Será que a escolha por parte de Deus desses dois irmãos, um para ser o cabeça, o continuador da descendência de Abraão, e o outro para receber uma herança menor, indica de fato parcialidade da parte de Deus? Como é que nós podemos entender a escolha desses dois? O texto bíblico declara, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Romanos 9, 10 a 13. Como entender tais afirmações? É necessário relembrar, em primeiro lugar, que a eleição de Jacó para ser o primogênito, invertendo a ordem natural do costume, não implica em salvação. Ser o primogênito indica que Jacó, não Esaú, seria o líder espiritual. A escolha de Deus poderia levar em conta sua presciência sobre as escolhas que fariam os dois irmãos e sobre quem deles possuía maiores inclinações para ser o líder espiritual. Outra consideração que merece ser feita diz respeito à citação extraída de Malaquias. Com efeito, o texto do profeta diz na íntegra: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em moradas de chacais do deserto. Malaquias 1, 2 a 3. Fica claro nesse caso que não se refere mais aos indivíduos Jacó e Esaú, mas aos povos que descendem deles. Deus amou a nação de Jacó por sua fidelidade, embora não constante, enquanto a aborreceu e puniu as decisões da nação de Esaú. Uma vez que nós analisamos cada um dos textos, que está de certa maneira também relacionado com Romanos 9, e percebemos que eles não se referem necessariamente à predestinação, mas que há outras explicações, inclusive
contextuais para que a gente possa entendê-los melhor, resta agora seguir para o nosso segundo plano de ação. Ver alguns termos e entender algumas coisas que a Bíblia fala que estão relacionadas à questão da predestinação e ver o que realmente a Bíblia tem a dizer sobre esses temas. O primeiro deles é algo muito importante, a atemporalidade. No primeiro vídeo eu mencionei que o pensamento grego pressupunha a atemporalidade, que Deus era visto como um ser atemporal, longe da esfera do tempo onde vivem as criaturas. E que essa forma de entender Deus, a atemporalidade, faz com que ele acabe se reservando numa esfera particular e vivendo uma espécie de eterno presente, dentro do qual ele acaba optando, escolhendo a salvação das pessoas por meio de um decreto eterno. Mas, de fato, a Bíblia fala que Deus, ao se relacionar com o tempo, o faz de uma perspectiva distante. Seria o Deus da Bíblia um Deus descrito como sendo atemporal? Há muitos versos na Bíblia que apresentam Deus agindo no mesmo tempo ou em um tempo análogo ao que nós seres humanos experimentamos. Deus é mostrado como vivendo dentro do fluxo de passado, presente e futuro. Note, por exemplo, o que diz Pedro: amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro 3, versos 8 e 9. Valem duas observações. Primeira, existe uma comparação no texto que, ao invés de negar a relação de Deus com o tempo, a estabelece, mostrando que a percepção divina do tempo é diferente em relação à nossa percepção humana. Segunda observação, Pedro nos informa que a aparente demora da vinda de Jesus se atribui ao fato de Deus ser paciente, ou seja, de esperar mais para que todos tenham a oportunidade de chegar ao arrependimento. Qual seria a necessidade de um Deus atemporal ser paciente? Se Deus planejou tudo para acontecer no tempo que ele determinou, ele realmente precisa esperar? Outra declaração bastante significativa é encontrada em Apocalipse. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 1, verso 4. Deus é descrito em sua relação com o passado, o presente e o futuro. Dificilmente se poderia encaixar essa declaração com o conceito de atemporalidade, mesmo apelando à via negativa, uma vez que no texto não se fala da relação de Deus com o homem, mas se retrata até mesmo Deus em sua glória, diante de seu trono. Em sentido semelhante, uma cena do Senhor em seu trono foi revelada ao profeta Isaías. Nessa cena também se nota Deus fazendo menção a uma ação futura. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, verso 8. Deus é revelado como possuindo um futuro, assim como em Sofonias 3. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você. Com o seu amor a renovará. Versos 16 a 17. Se as ações de Deus não são simultâneas, mas a Bíblia as retrata como se desenvolvendo em algum tempo determinado, passado, presente ou futuro, logo Deus não pode ser atemporal. Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho melhor essa questão da atemporalidade, e eu preciso frisar aqui, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, e por isso eu não vou me estender muito sobre esse assunto, é necessário discutir um outro tópico, a questão da presciência e também da predestinação. Seriam na Bíblia a mesma coisa? Ou presciência e predestinação são coisas distintas? Embora na doutrina clássica e reformada da predestinação não haja diferença na prática entre presciência e predestinação, a Bíblia as apresenta como coisas distintas, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O pré-conhecimento de Deus se relaciona com seu conhecimento exaustivo de todas as coisas, mesmo em relação ao que ainda não ocorreu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isaías 46, verso 10. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Salmo 40, 28. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 1 Crônicas 28, verso 9. Sobre a presciência, pode-se afirmar que não é porque Deus conhece que as coisas ocorrerão de certa maneira, mas é porque as coisas ocorrerão daquela maneira
que Deus antecipadamente as conhece. A respeito da predestinação, a palavra grega prorizô, que é traduzida como predestinar, significa decidir de forma antecipada. Porém, ela não indica um determinismo, afinal, pode-se decidir de modo arbitrário ou levando em conta a vontade dos outros. Deus, no seu plano de salvação, conhece antecipadamente aqueles que aceitarão sua graça, por sua própria vontade. Sua presciência dessa escolha dos seres livres leva Deus a providenciar meios para salvar aqueles que desejarem. Predestinação. Deus conduz a história para que seu plano salvador alcance aqueles que escolherem aceitar sua graça. É justamente na revelação da profecia que Deus demonstra não apenas seu conhecimento da história, mas este controle sobre ela. A história humana, em verdade, é governada por um Deus que dirige os acontecimentos para que seus planos se cumpram. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel 2:44. Por isso Deus faz uma aliança com seu povo e por meio deles estende a sua aliança a todos os povos da terra. Todos somos chamados a viver em aliança com Deus, mediante a nossa aceitação da sua oferta de graça. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. O nosso terceiro tópico diz respeito ao livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio na Bíblia? Como a Bíblia caracteriza a liberdade de escolha? Será que realmente a Bíblia defende esse conceito ou ele seria algo que veio depois, alheio ao texto bíblico? Simplesmente alguns versos bíblicos não fariam qualquer sentido sem que houvesse a noção de que o ser humano é um agente livre, capaz de fazer escolhas morais e sofrer as consequências delas. É importante dizer que quando Lutero combate Erasmo em seu escrito do Cativeiro da Vontade, ele retrata o livre-arbítrio como uma vontade onipotente, que parece desafiar ao próprio Deus. Porém, não é esse o tipo de livre-arbítrio apresentado nas Escrituras. A Bíblia responsabiliza o ser humano por suas escolhas, porque ele é livre para fazê-las dentro de suas capacidades cognitivas e inserido em um universo regido por leis divinas. Obedecer a Deus e suas leis implica em felicidade eterna, satisfação e bênção. Desobedecer significa colocar-se em risco não apenas de castigo, sofrimento e morte terrena, mas mesmo de perder a eternidade e ser banido da face de Cristo em seu retorno. Se não houvesse o livre-arbítrio, mas todas as escolhas fossem creditadas a Deus, que espécie de Deus ele seria? Certamente o tipo de Deus que planejou o mal apenas para demonstrar sua glória, punindo aqueles que ele escolheu para praticar o mal, enquanto seria glorificado por aqueles feitos para serem fiéis, os quais não passariam de marionetes em suas mãos. Se Deus agisse assim, ele seria o próprio criador do mal, acusação para a qual os defensores da predestinação tentam em vão desviar do caráter divino. É justamente por criar as criaturas livres que Deus permitiu que Satanás se rebelasse contra ele. Você foi ungido como um querubim guardião, pois por isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ezequiel 28:14-15. Um ser criado perfeito, habitando na presença de seu Criador, resolve se rebelar contra ele por orgulho. Deus o poderia ter destruído, mas permitiu que todos os seres celestes manifestassem de qual lado decidiriam permanecer, ou com Deus, ou junto ao seu acusador. O resultado dessa disputa ideológica nós vemos claramente no Apocalipse. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12:7-9. É justamente por haver espaço para o livre-arbítrio que Deus permitiu o desenvolvimento do conflito cósmico. Como Jesus ensinou na parábola do joio, o mal que existe, representado justamente pelo joio plantado entre o trigo, não é obra de Deus, mas de um inimigo. Deus permite que Satanás atue de maneira restrita e que cada ser humano decida a qual reino entregará sua devoção, ao reino de Cristo ou de seu inimigo. Ao longo das Escrituras, Deus age apelando ao poder humano de decisão, buscando convencê-lo ao arrependimento e o chamando ao seu serviço. Deus também responsabiliza os homens por suas escolhas e pune indivíduos e nações por escolhas malignas. Menciono alguns exemplos. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Mateus 19:17. Lutero tenta anular o poder desse e de outros textos, afirmando que Deus nos manda fazer coisas que sabe serem impossíveis,
para que percebamos que a salvação provém apenas de sua escolha e não das nossas. Mas nada no texto indica a impossibilidade dessas ações. Aliás, seria contra a lógica dos próprios textos Deus ordenar coisas impossíveis ou mesmo inalcançáveis. Se Deus faz tais convites, Ele deseja nossa aceitação e obediência. Caso contrário, todas as promessas condicionais da Bíblia seriam inúteis gracejos divinos. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Foi esse o clamor de Jesus em Mateus 23:37. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. A expiação provida por Jesus não é limitada como propôs Calvino. Deus não entregou Jesus para morrer apenas por poucos homens, os eleitos. A provisão foi feita para que todos que aceitem se salvem. Como diz João, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro 3:9. Já mencionamos esse texto, mas destaco que ele expressa o desejo mais forte do coração de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. Deus se revela como aquele que almeja salvar a todos. De fato, nem todos serão salvos, mas não por falta do desejo de Deus de salvá-los. A salvação não depende apenas da vontade divina. Do contrário, Ele não escolheria apenas alguns para se salvarem, como querem os defensores da predestinação. Deus salvaria todos. Olha o que Paulo disse a esse respeito em 1 Timóteo 2:4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Ele não força ninguém a se salvar, nem escolhe no lugar de ninguém. Os salvos serão aqueles que aceitaram o convite da graça e cooperaram com Deus, unindo suas fraquezas humanas com a perfeição e dignidade dos méritos de Cristo. Nós chegamos ao cerne da nossa questão e vamos procurar resumir o que a Bíblia fala sobre predestinação, como a Bíblia conceitua esse termo, como ele é aplicado nas Escrituras e o que realmente ele significa. O filósofo cristão Raul Kerbis resumiu didaticamente as acepções da predestinação divina. Cristo é predestinado como sabedoria, agente criador e salvador. Os seres humanos são predestinados a uma vida santa. Os seres humanos são predestinados a se conformarem à imagem do Filho. E todas as coisas são finalmente predestinadas a se reunir em Cristo. Bom, na nossa conclusão, eu preciso dizer que depois de estudarmos nos últimos vídeos a respeito desse assunto e vermos diversas perspectivas, finalmente podemos chegar ao entendimento bíblico do que é predestinação. Vimos que essa ideia de que Deus escolhe quem vai se salvar e quem vai se perder é contra o caráter de Deus. Afinal, Deus é aquele que dá a oportunidade para que seres humanos, sejam eles parte do seu povo ou não, façam as suas próprias escolhas individuais. E no universo criado por Deus, as escolhas contam, elas fazem a diferença. Dentro do universo criado por Deus, cada ser humano é responsável por suas escolhas. Deus interage com suas criaturas de maneira a cumprir os seus desígnios, mas sem impor contra a vontade das pessoas aquilo que elas não desejam escolher para elas próprias. Isso vale, por exemplo, com respeito à salvação. Deus não pode forçar alguém a se salvar ou a se perder contra a sua vontade. Deus cria todos os meios para que as pessoas possam se salvar, mas é a escolha delas que determina se elas vão aceitar e cooperar com Deus ou não. Claro que essa escolha não tem nenhum caráter meritório. Assim como Pedro estava se afogando após uma exitosa passagem por sobre as águas e clamou a Jesus para que o socorresse, nenhum de nós, ao clamar a Cristo, tem mérito. O nosso pedido de socorro, na verdade, é a oportunidade que nós, seres morais livres, damos para que Deus atue em nosso favor. Os méritos continuam sendo exclusivamente daquele que é o Salvador. Em todo o processo da salvação, os méritos pertencem apenas ao Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, Deus nos dá a liberdade para que o nosso serviço a Ele seja voluntário. O amor não pode ser verdadeiro se não for livre. Por isso, a defesa tradicional da predestinação, conforme a teologia clássica e reformada, constitui uma das maiores afrontas ao caráter justo e amoroso do próprio Deus, além de uma má representação
daquilo que ele verdadeiramente é e da forma como ele lida com o problema do pecado. É estranho que alguns evangélicos digam que, por exemplo, os adventistas são hereges por acreditarem no juízo investigativo da obra de Cristo no santuário celestial, quando na verdade muitos deles, direta ou indiretamente, acreditam, por exemplo, que uma vez salvo, salvo para sempre, que alguém não possa perder a salvação, ou que Deus tenha um número exato de eleitos. Essas ideias vinculadas à predestinação não são bíblicas, são muito mais filosóficas, e analisando os textos da palavra de Deus com cuidado, não se pode chegar a essa conclusão, a não ser que alguém previamente já tenha como pressuposição algumas ideias alheias ao texto. Aí, de fato, essa pessoa só vai à Bíblia para enxergar aquilo que ela quer ver. E um detalhe muito curioso, um detalhe histórico. A gente disse aqui que a predestinação é a heresia das heresias, o que pode parecer algo muito forte para algumas pessoas. E até mesmo alguém me disse assim, pastor, esse título aí pode afastar aqueles que talvez creiam na doutrina e poderiam ser convencidos pela argumentação bíblica. Mas, já de antemão, essas pessoas, ao verem o título, acabam sendo afugentadas. Bom, eu preciso dizer uma coisa para você. Você se lembra quando eu mencionei sobre Lutero, que no debate com Erasmo de Roterdã, acabou desenvolvendo a sua doutrina a respeito da predestinação no seu conhecido escrito de Servo-arbítrio? Pois é, Lutero escreve a sua diatribe sobre o livre-arbítrio em 1524. A resposta de Lutero sai um ano depois, 1525. E no ano de 1526 sai uma outra resposta. Essa resposta foi elaborada pelo anabatista John Denke, que logo na introdução começa a falar também sobre o seu direito de se expressar. E ele diz que algumas pessoas condenavam opiniões como as dele, dizendo que se tratava de alguém que era o herege entre os hereges. Interessante que uma das primeiras defesas a respeito do livre-arbítrio partiu de alguém que reclamava de ser acusado de herege entre os hereges, quando na verdade é justamente o contrário. É a predestinação que se trata da heresia das heresias. Se você quer saber mais como as pressuposições erradas levam às conclusões erradas, eu quero convidar você para assistir esse vídeo sobre o livro da vida. Não se esqueça também de deixar a sua curtida aqui e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe você. Come unto me, ye weary, and I will give you rest. O blessed voice of Jesus, which comes to hearts oppressed. It tells of benediction, of pardon, grace, and peace, of joy